Esta é uma história fictícia, inspirada em situações reais que muitas pessoas vivem. Carlos sempre foi um homem de rotina. Acordava às 6, preparava o café para os dois e saía para o trabalho antes das 7h30. 12 anos de casamento com Juliana haviam construído uma vida previsível, confortável, do tipo que ele imaginava que duraria para sempre. 2 filhos, uma casa própria, um cachorro que latia sempre que alguém tocava a campainha. Nos últimos meses, porém, algo havia mudado de um jeito sutil que Carlos custou admitir para si mesmo. Juliana começou a passar mais tempo no celular, sempre sorrindo para a tela de um jeito que ele não via havia anos direcionado a ele. As saídas com as amigas ficaram mais frequentes. Os retornos mais tarde. Carlos tentou ignorar a sensação de estranheza que crescia no peito. Dizia a si mesmo que estava sendo paranoico, que o casamento simplesmente havia entrado numa fase diferente. Como todos os casamentos entram depois de tantos anos. Você está bem? Parece distraída ultimamente. Perguntou certa noite, tentando soar casual, enquanto Juliana lavava a louça de costas para ele. Estou bem, Carlos. Só cansada do trabalho. Nada demais. A resposta veio rápida demais, ensaiada demais, e Carlos sentiu, pela primeira vez, uma pontada clara de desconfiança que não conseguiu ignorar. Foi numa sexta-feira à noite, enquanto Juliana tomava banho antes de sair para mais um jantar com as amigas, que o celular dela vibrou sobre a comoda do quarto. Carlos não tinha o hábito de mexer nas coisas da esposa, mas algo naquela noite o fez olhar para a tela iluminada. Uma notificação de mensagem, com um nome que ele não reconhecia, e um trecho de texto visível mesmo com a tela bloqueada. Um coração e a palavra saudades. O coração de Carlos disparou, ficou parado, encarando o celular, debatendo-se entre o impulso de ignorar e a necessidade urgente de saber a verdade. Quando o som do chuveiro parou, ele já havia decidido. Naquela noite, depois que Juliana saiu para o jantar, Carlos não conseguiu se concentrar em nada. Sentou-se na sala, o coração pesado, revirando na cabeça cada detalhe dos últimos meses que antes preferira ignorar. Passaram-se dias até que Carlos reunisse coragem para verificar o celular dela enquanto Juliana dormia. As mãos tremiam ao digitar a senha que ele conhecia havia anos. O aniversário do filho mais velho. As conversas apareceram uma após a outra. Um colega de trabalho chamado Rodrigo. Mensagens que começaram como amizade e evoluíram, ao longo de meses, para algo muito mais íntimo. Fotos, elogios, planos de encontros disfarçados de reuniões de trabalho. Carlos sentiu o chão se abrir sob seus pés. Colocou o celular exatamente onde estava. Apagou a luz e ficou deitado no escuro ao lado da mulher que dormia sem imaginar que seu segredo havia sido descoberto. Nos dias seguintes, Carlos travou uma batalha interna sobre como agir. Parte dele queria confrontar Juliana imediatamente, gritar, exigir explicações. Outra parte, mais cansada e mais triste, só queria entender como haviam chegado até ali. Ligou para o irmão mais velho, Fernando, buscando um conselho, uma direção. Qualquer coisa que o ajudasse a organizar os pensamentos. Fernando, eu descobri que a Juliana está me traindo. Eu não sei o que fazer. Houve um silêncio longo do outro lado da linha, antes que o irmão respondesse. Carlos, eu sinto muito.
mas você precisa conversar com ela antes de tomar qualquer decisão. Não tome nenhuma atitude no calor da raiva. O conselho, por mais óbvio que parecesse, deu a Carlos a calma necessária para planejar a conversa que temia ter. Escolheu um sábado à tarde, quando as crianças estavam na casa dos avós. Sentou Juliana na sala, o coração batendo forte, e colocou o celular dela na mesa, entre os dois. Eu sei sobre o Rodrigo, Juliana. Eu vi as mensagens. O rosto de Juliana perdeu a cor instantaneamente. Por um longo momento, ela não disse nada. Apenas encarou o celular sobre a mesa, como se ele fosse capaz de desaparecer se ela olhasse fixamente o suficiente. Carlos, eu posso explicar? Explicar o quê? Que você está apaixonada por outro homem há meses e eu sou o único que não sabia? As lágrimas começaram a cair, e Juliana, entre soluços, começou a contar uma história que Carlos não esperava ouvir. Não de desculpas fáceis, mas de uma solidão que ela vinha carregando havia anos, sem que ele percebesse ou perguntasse. Carlos, eu não estou tentando justificar o que fez. O que eu fiz foi errado, e eu sei disso. Mas eu me sentia tão sozinha nesse casamento. Você trabalha, chega em casa, janta, dorme. Nós paramos de conversar de verdade há muito tempo. As palavras atingiram Carlos como um soco no estômago, porque, no fundo, ele sabia que havia verdade nelas, mesmo que isso não justificasse a traição. Isso não te dava o direito de me trair, Juliana. Se você estava infeliz, deveria ter conversado comigo, não procurado consolo nos braços de outro homem. Você tem razão. Eu deveria ter falado. Mas eu tinha medo de que você não me ouvisse, como sempre foi. A conversa se estendeu por horas, entre lágrimas, acusações e momentos de silêncio pesado. Carlos saiu de casa naquela noite, precisando de espaço para pensar, e passou a semana seguinte na casa do irmão, tentando decidir o que fazer com o resto da sua vida. Nas semanas seguintes, Carlos e Juliana buscaram terapia de casal, não com a certeza de que salvariam um casamento, mas com o desejo de entender, ao menos, o que havia dado errado. A terapeuta ajudou os dois a enxergar padrões que haviam se instalado silenciosamente ao longo dos anos. A falta de comunicação, as noites em que um sentava ao lado do outro sem realmente se ver. Os sonhos individuais que haviam sido deixados de lado em nome da rotina. O processo não foi fácil. Houve recaídas de raiva, momentos em que Carlos duvidava se conseguiria confiar em Juliana novamente. Sessões inteiras de terapia que terminavam em silêncio, porque nenhum dos dois sabia mais o que dizer. Numa dessas sessões, meses depois do confronto inicial, Carlos finalmente conseguiu verbalizar algo que vinha guardando havia semanas. Eu ainda te amo, Juliana, e isso me deixa com raiva de mim mesmo, porque uma parte de mim queria simplesmente ir embora e nunca mais olhar para trás. Mas eu não consigo. Eu também ainda te amo, Carlos. E eu entenderia se você decidisse ir embora. Mas eu quero lutar por nós, se você me der essa chance. Não houve uma decisão imediata naquela sessão, mas algo começou a mudar a partir daquele momento. Não um perdão instantâneo, mas a abertura de uma porta que antes parecia definitivamente fechada. Passou-se um ano desde a descoberta daquela mensagem no celular. Carlos e Juliana ainda estão juntos, reconstruindo, dia após dia, uma confiança que foi despedaçada e que talvez nunca volte a ser exatamente como antes, mas que, aos poucos, encontrou uma nova forma. Eles aprenderam a conversar de verdade, a perguntar um ao outro como foi o dia e realmente escutar a resposta.
a reservar tempo só para os dois, sem celular, sem distrações, sem a rotina que antes os havia distanciado tanto. Carlos ainda carrega, em algum lugar, a dor daquela descoberta, mas aprendeu também que os casamentos não são feitos apenas de momentos perfeitos, são feitos de escolhas repetidas, de decidir todos os dias se vale a pena continuar tentando. Ninguém nos ensina como lidar com a traição, mas eu aprendi que reconstruir alguma coisa exige mais coragem do que destruí-la. Esta é uma história fictícia, inspirada em situações reais que muitas pessoas vivem. Carlos sempre foi um homem de rotina. Acordava às 6, preparava o café para os dois e saía para o trabalho antes das 7h30. 12 anos de casamento com Juliana haviam construído uma vida previsível, confortável, do tipo que ele imaginava